Falando em ventania e fogo, como é que fica o tempo na nossa região do Triângulo Mineiro? Vamos se preparando aí porque a previsão é de muito calor, baixa umidade relativa do ar e a partir de agora a situação só vai se complicando. Cadê o Lucas Carvalho comigo? Trazendo a informação, ele aqui hoje que é o nosso garoto do tempo. Vai lá, Lucas, conta pra gente quais são as informações. Meu amigo, as informações não são das melhores não, viu? A gente teve uma semana passada com um tempo um pouquinho mais fresco, uma chuva caindo. Essa semana, olha o céu, cara, não tem nada. Sem chuva, tempo seco, umidade baixa, calor pra caramba. Eu já tô suando aqui. A gente sente até o sol queimando a pele, cara. Realmente tá muito quente e a expectativa é que continue assim, viu? E já que a gente tava falando da chuva, sem chance mesmo, viu? A tendência é que os volumes de chuva mesmo só sejam maiores lá na segunda quinzena de outubro, trazendo aquele tão esperado final da estiagem, começo de novo ali do período chuvoso. E a máxima esperada para Uberlândia, Uberaba e Araguari é a mesma, 36 graus, não é brincadeira não, viu? E em Araxá tem ali uma grande amplitude térmica. O que é isso? Uma variação muito grande, né? Amanhece ali com 15 graus e ali no período da tarde, início da tarde, né, que é onde o tempo é mais quente, a gente vai ver ali uma temperatura também de 36 graus. E Ituiutaba, que é nosso pontal do Triângulo Mineiro, sempre a cidade mais quente aqui da nossa região, não nos decepciona, 38 graus, uma temperatura quase beirando os 40, e Patos de Minas vai ser a mais amena ali, já no Alto Paranaíba, 32 graus. E aí, falando nesse tempo seco, tempo mais quente, eu preparei um material pra gente há um tempinho atrás, que fala sobre os riscos, né, desse tempo seco e como a gente tem que se precaver, se cuidar e, claro, se hidratar. Mas a gente tem que tomar muito cuidado na hora de escolher como a gente vai fazer esse processo de hidratação. Como assim? É difícil? Não, a gente tem que beber água. Só que existem algumas outras formas também da gente se hidratar, por exemplo, nas vias aéreas, no nariz, que leva ali todo aquele canal até o pulmão. A gente conhece aqueles tão famosos hidratantes nasais, né? A gente tem que tomar muito cuidado para não confundir com os descongestionantes, porque aí são coisas muito diferentes e o risco é grande. Então vamos ver esse material ali que tá bacana e tá diferente para a gente poder se preparar nesse tempo seco, né? Vamos lá? O acidente que aconteceu na BR-365, perdão, nessa época do ano que a umidade cai drasticamente, fica muito mais difícil para a gente gravar nossos textos, parece que a voz nem sai. Mas se engana quem pensa que só eu tenho esse problema. Na verdade, nesse tempo de seca, muita gente acaba sofrendo. Eu fico bem ruim pra dormir, é bem ruim, pra sair na rua é bem ruim, tipo, me incomoda muito, sinto o nariz muito seco, catarro, secreção, assim, na garganta. Então, tipo, isso é o que mais me incomoda, assim. O João Marcelo, por exemplo, é narrador esportivo e sente que a baixa umidade atrapalha ele tanto no âmbito pessoal quanto no profissional. Cara, me atrapalha. Nos dias que eu tô, por exemplo, narrando beach tênis, tá sol, eu fico exposto ao tempo, é bem incômodo, tenho que beber bastante água, tento me hidratar o máximo possível, porque ao longo do dia vai incomodando bastante, cara, vai incomodando bastante. As consequências vão além do desconforto. A desidratação das vias aéreas é uma porta aberta para doenças respiratórias. O dia inteiro, a via aérea superior fica se lavando, uma corrente de água carregando o muco, corrente de água carregando o muco. Para que isso? Para que nesse muco, qualquer poluição, bactéria, vírus, etc., não fixe, ele vai sendo levado em direção ao trato digestivo. Então, como eu tenho uma proteção natural, o que acontece? Quando o tempo está seco, eu vou ter problema em relação à produção, essa proteção. Então, principalmente os pacientes asmáticos, os pacientes que têm broncoespasmo, chiadeira no peito e assim por diante, que são os pacientes que têm problema na via aérea inferior, eles sofrem muito. E essas doenças podem agravar para quadros clínicos preocupantes. Se você não tem a sua proteção da via aérea adequada, aí você vai ter não só sangramento da cavidade oral, mas rinites, rinossinusites e mesmo infecções de vias aéreas inferiores, que são as pneumonias e assim por diante. Se o problema é o tempo seco, a hidratação é sempre a resposta, principalmente quando o assunto é a saúde respiratória. E quando a solução natural não é suficiente, a gente busca a hidratação artificial. Mas existem tantos formatos, tantas variações, alguns são mais pulverizados, outros têm mais pressão. O importante é saber qual deles usar, quando usar e quando parar. 3 copos de água de manhã, 3 à tarde, 3 à noite.
Com isso, você vai ter essa estrutura funcionando bem. Doutor Ricardo Maurício, estou tomando água, mas ainda não está, estou sentindo o nariz ressecado. Bom, se eu estou sentindo o nariz ressecado, eu tenho vários elementos que eu posso usar no sentido de umidificar esse nariz. Então, o primeiro elemento que a gente pode usar é esse aqui. Esse aqui você abre, uma garrafinha que todo mundo conhece, põe água filtrada, natural, joga aqui o sachê, né? E faz o seu soro. Por que eu faço o soro na hora? Porque se eu deixar o soro aberto, ele contamina. Eu tenho que deixar na geladeira. Eu não posso usar o soro gelado. Então é mais fácil eu fazer na hora. Água filtrada, jogo o sachê e pronto. E aí? E aí eu jogo no nariz. Só que isso aqui dá muita pressão. E lembrar que no final do nariz eu tenho a tuba auditiva. Então, se eu estou jogando aqui, bate lá e sobe para o ouvido. Então, eu tenho muita complicação com o uso disso. Porque a força que a pessoa usa para lavar esse nariz é muito pessoal. Aí surgiu essa outra forma de você lavar o nariz, que veio do yoga. A pessoa abre, põe água aqui, igualzinho ao anterior, e joga o sachê. Jogou o sachê, misturou, aí você faz o quê? Todo mundo faz com a mesma pressão, é a pressão da gravidade, ó. Abre a boca e ó. Depois vira o lado de lá e ó. Então essa aqui é uma forma mais natural de se lavar o nariz, porque eu não preciso de pressão, eu preciso de volume. Existem outros produtos, esse aqui, por exemplo, olha só a força disso, entendeu? Então é o mesmo problema de uma força excessiva. Tem outros produtos que são mais suaves, olha aqui, ó, isso aqui para uma criança é bem tranquilo. Na verdade, você está pulverizando o nariz, para quê? Para que você hidrate aquela crosta e com isso fica mais fácil a remoção das crostas. E nas crianças pequenas, eu tenho isso aqui, ó, isso aqui, olha aqui, ó. Então você põe aqui e isso vai vaporizando na criança pequena, ela vai respirando, no sentido de amolecendo aquelas crostas e facilitando depois a sua remoção e com isso viabilizando a via aérea. Então, o importante nisso aqui é o seguinte, todas esses apetrechos são no sentido de lavar e umidificar a via aérea. Mas cuidado, na hora de comprar o soro para lubrificar e hidratar o nariz, é importante não fazer confusão e acabar comprando o soro descongestionante, que tem outra proposta e ainda pode ser viciante. Agora, o que você não pode usar é isso aqui, ó. Porque esse aqui é o vasoconstrictor. Então, tem vários clientes que andam com isso no bolso. Isso é um problema. Por quê? Porque esse produto, ele, ao pingar no nariz, ele provoca uma vasoconstricção, ele abre o nariz. Só que ele dá o que a gente chama de efeito rebote. O que é o efeito rebote? Quanto mais eu pingo, mais o nariz entope. Aí eu pingo mais o nariz entope. Aí cria um vício que chama rinite medicamentosa. Então esse medicamento só deve ser usado algumas vezes em casos extremos. O uso prolongado desse medicamento pode causar efeitos irreversíveis e, em alguns casos, é necessário até mesmo intervenção cirúrgica. Eu comecei, com 8 anos atrás, foi uma vez, estava gripado, resfriado, vou comprar para colocar no nariz e aliviar. Só que virou um vício, velho. Virou um vício de verdade, assim, eu uso o dia inteiro. Se eu saio de casa sem ele no bolso, já me causa uma outra sensação até de ansiedade. Nesse momento, eu acho que só a medicação e o otorrino já não ia adiantar mais. Que foi o que o próprio médico me disse, né? Que agora talvez eu precisaria ir para uma intervenção cirúrgica ou uma cauterização, alguma coisa assim. É isso aí, gente. Você viu o médico, Dr. Ricardo, mostrando pra gente aí, bem didático, como sempre, né? Um médico espetacular, mostrando pra gente nessa reportagem os cuidados necessários, principalmente nessa época do ano. Não é fácil, não.